Aleluia! Eu quero agradecer o pastor Napoleão pelas palavras generosas que ele usou para comigo nessa manhã. E eu lembrei de um certo pastor que, depois de ser apresentado de forma assim bem glamurosa, ele terminou dizendo assim: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que fala. Depois ele disse: perdoa a mim também, que eu gostei muito do que ele falou. Então, essa é a minha oração nesse momento. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar novamente a Rei aqui para ela fazer uma saudação aos irmãos. Amém, amada igreja. Eu quero dizer rapidamente que eu senti um amor tão grande nessa igreja, sabe? E uma presença também do Senhor de forma tão forte. Nossa, vocês estão muito bem assistidos. Primeiro por Deus, sempre. Mas também por esse casal de pastores, viu? Pastor Napoleão e pastora Jaqueline. Muito bom estar com vocês aqui. E a família também, não é? E eu quero dizer rapidamente que mais de 35 anos atrás, eu tive uma experiência assim, em família, uma experiência boa. Meu irmão, ele precisou fazer um estágio em outra cidade, em outro estado, mais distante. Então, nós não tínhamos costume, nem ele, nem eu, nem meus pais, de viajar. Mas foi algo tão forte, tanto tempo, que eu me lembro disso até hoje, como se fosse hoje. Quando ele chegou nesse outro estado, porque nós somos filhos de Deus e temos muitos irmãos espalhados por toda a parte desse mundo. Quando ele chegou lá, ele foi tão assistido pela família, coisa que poderia ter sido diferente se ele não tivesse essa família. E de forma que até hoje, bem distante, mas até hoje a minha mãe tem o contato dessa irmã que recebeu, ou essa irmã da igreja que recebeu o meu irmão lá, né? E eu fiquei pensando, quando a gente vem para outro lugar, vai para outro lugar, e aqui em outro lugar, em outro país, e a gente se sente tão bem, irmãos. Eu fiquei pensando, eu estava ali pensando agora, eu falei, se eu precisasse de uma agulha, uma linha, uma agulha agora, de repente, eu tenho liberdade de chegar na irmã, me ajuda, porque isso é família, não é verdade? Então eu quero dizer que você tem uma família aqui. E eu senti algo muito forte, assim, mais do que o normal. E isso é sobrenatural. O que é além do normal é sobrenatural. Existe uma comunhão muito forte aqui nesse lugar. E por causa disso, o papai vai trazer muitos outros irmãos para essa casa. Porque aqui há acolhimento, porque aqui há alegria, porque aqui há amor. Eu senti isso desde a hora em que nós saltamos do carro e viemos andando. As pessoas disseram good morning, bom dia. É natural dizer isso, até no mercado disse isso, ok? Mas de uma forma diferente, pastor. Papai vai trazer muitos outros irmãos para essa casa, amém? Deus abençoe vocês, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Uau, que bom estarmos aqui. Are you ready? Estáis listos? Estão prontos? Ok, glória a Deus. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com você. Pastor. O tema dessa palavra é uma vida ativada. E eu quero falar sobre um tempo de ativação de Deus na sua vida nessa manhã. Eu vi que há muitos desafios, o prédio está sendo estendido, há um impacto dia 11, há batismo dia 19 de novembro. São muitos desafios até o final desse ano. E para que tudo isso possa acontecer, é necessário que você esteja plenamente ativado. Amém? E o Espírito Santo de Deus, o dínamos de Deus, a palavra poder no grego é dínamos, de onde vem a palavra dinamite. O dínamos de Deus vai explodir dentro de você. Amém? Você está pronto? Aleluia. Marcos capítulo 3, a partir do verso 1. É isso mesmo. Marcos 3, a partir do verso 1. Diz assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos. E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em um dia de sábado, a fim de o acusarem.
E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, como lhe tirariam a vida. Alguém diga amém. Pai querido, aqui está a tua palavra. Seja o Senhor verdadeiro e todo homem mentiroso. Reine a tua palavra absolutamente sobre os nossos corações. O teu nome é santo, a tua palavra é eterna e o teu reino jamais terá fim. Portanto, seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permaneça para todo sempre. Abrimos o nosso coração, queremos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia. O texto começa dizendo assim: de novo entrou Jesus na sinagoga, e ali havia um homem cuja mão estava ressequida. O evangelista Marcos não diz se era a mão direita ou se era a mão esquerda, mas diz apenas que esse homem estava com a mão ressequida, encolhida, estava assim, e ele estava dentro do culto. E o texto mesmo diz que esse rapaz fora colocado dentro da sinagoga como uma isca, porque eles queriam pegar Jesus em uma quebra do sábado, para poder acusá-lo diante dos herodianos. Então eles chamam esse rapaz, eles o colocam dentro da sinagoga e dizem para ele: fique quieto, Jesus, hoje é sábado e Jesus vai estar na sinagoga. Porque você sabe, Jesus era um homem de rotina. Todo sábado, quem queria encontrar Jesus, era só ir na sinagoga. É como você, quem quer encontrar você domingo, 11 horas, é só vir aqui. Você nunca falta, você está sempre presente. Aqui é o seu lugar, amém? Eles sabiam que Jesus iria entrar ali. Então eles colocaram aquele homem ali e disseram: vamos ver se ele vai curá-lo. E se ele curá-lo, nós vamos acusá-lo. Observe que era sábado, e sábado era o único dia da semana que a sinagoga abria. A sinagoga não abria na segunda, a sinagoga não abria na terça, nem na quarta, nem na quinta, nem na sexta. No sábado ela abria as portas para ter a reunião e o estudo da palavra. Agora, observe o que eu vou te falar: nunca confunda sinagoga com templo. Templo sempre foi um. Sinagoga não, sinagogas são várias. Nunca houve 2, 3 templos. Sempre era um templo, sempre no mesmo lugar, sempre no mesmo endereço. O primeiro templo que nós temos menção na Bíblia chama-se o Tabernáculo de Moisés. É isso aqui. O tabernáculo de Moisés era o templo ambulante. Enquanto o povo caminhava no deserto, aquele tabernáculo era montado quando o povo acampava. E quando a nuvem movia e o povo caminhava, o tabernáculo também se movia. E esse tabernáculo foi construído por Bezalel, o arquiteto do ministério mosaico. Ele que basicamente construiu a Arca da Aliança, os móveis do tabernáculo e tudo mais. Quando o povo judeu entra em Jerusalém e toma posse da terra prometida, no reinado de Salomão, a Bíblia diz que então é construído aquilo que eu vou chamar de o segundo templo. Também é conhecido como primeiro templo, porque não se considera o tabernáculo como templo. Mas é o segundo templo. Era uma construção suntuosa. Era algo assim incrível. As pessoas viajavam de longe para conhecer o templo de Salomão. E foi uma obra tão exclusiva que não há menção na história de que em qualquer outra época, qualquer coisa semelhante a esse templo tenha sido construída. Aqui tem alguém de São Paulo? São Paulo.
Eu sei que você já está pensando assim, não, em São Paulo tem o famoso Templo de Salomão. Eu já estive lá, é um templo bonito, eles usam as mesmas medidas, é a mesma arquitetura, é algo assim muito impressionante, mas está muito longe de ser o Templo de Salomão. Por quê, pastor? Porque o Templo de Salomão, irmãos, era algo inimaginável. Olha a descrição que a palavra faz dele. 1 Reis, capítulo 6, 21 e 22. Ele está dizendo como era o templo de Salomão. Ele diz assim: por dentro Salomão revestiu a casa de ouro puro. Não pintou de dourado, era de ouro puro. E fez passar cadeias de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também cobrira de ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente, e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Olha que coisa, ele construiu o templo e a Bíblia diz que era todo revestido de ouro puro. Tudo por dentro era de ouro. Aí você entende porque que quando Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, a Bíblia diz que ele coloca fogo na cidade. Nenhum conquistador destrói aquilo que está sendo conquistado, mas ele colocou fogo no templo para que o ouro derretesse, e todo aquele ouro foi transportado para a Babilônia. Era esse o objetivo. Então assim, o prédio de São Paulo é bonito? É bonito. Ele tem o nome de Templo de Salomão? Tem o nome de Templo de Salomão, mas é muito distante da realidade. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 6, verso 30. Também cobriu de ouro o soalho. O que é soalho? É o chão. Como que era o chão onde as pessoas pisavam, onde as pessoas andavam? Coberto de ouro. E não apenas isso, ele diz tanto no mais interior da casa, como no seu exterior. Uau! A calçada em volta também era coberta de ouro puro. Tinha uma lâmina de ouro, onde as pessoas paravam ali, vamos dizer assim, as motos, as bikes, era de ouro também. E eu fui lá em São Paulo. É bonito, mas é concreto. E é tudo pintado de dourado, mas não é revestido de ouro. Então a palavra de Deus diz que no ano em que Nabucodonosor invade Jerusalém, ele destrói o templo, ele coloca fogo, ele leva todo o ouro para a Babilônia, que hoje seria o Iraque, e eles ficam sem templo até o final do cativeiro. E quando termina o cativeiro, 70 anos depois, Deus levanta uma liderança sob Zorobabel, e Zorobabel vai construir aquilo que é chamado de o terceiro templo, se contarmos o tabernáculo como primeiro. Só que a construção de Zorobabel, irmãos, era, vamos dizer assim, era um barracão de madeira. Lá em Ageu, capítulo 1, verso 2, está escrito assim: subi a montanha, tirai madeira e vamos edificar a casa do Senhor. Por quê? Porque o templo de Zorobabel foi todo construído de madeira. É tanto que a Bíblia diz que no dia da inauguração, os velhos que conheceram o templo de Salomão choravam dizendo: meu Deus, é isso que é templo? Não, isso é muito aquém do que nós tínhamos. Mas os jovens que não tinham entrado no templo, que nasceram no cativeiro, eles faziam festa e diziam assim: agora nós temos um templo, nós temos um lugar para adoração. E a Bíblia diz, e a história relata, que esse barracão de Zorobabel, ele ficou de pé durante 500 anos. 500 anos de história. Até que veio Herodes, grande rei Herodes. Herodes era um homem envolvido em arquitetura. Herodes tinha formação em engenharia. E Herodes tinha uma mentalidade megalomaníaca. Tudo dele era grande, tudo dele era ostentoso, tudo dele era suntuoso, tudo dele era grandioso, tudo dele era imponente. Todos os prédios tinham colunas muito grandes, imponentes. E era assim algo impressionante. Até hoje, se você for a Roma e estudar a história, e você ver tudo que ele construiu, sistema de esgoto, marquise, que foi ideia dele, colocar marquise na frente dos prédios para que as pessoas caminhassem e não pegassem sol na cabeça. Você entende a inteligência que ele tinha. Herodes vai governar
também a cidade de Jerusalém. E ele queria o reino dele assim, tudo do bom e do melhor. Então ele reforma todos os prédios públicos. Ele faz aquela coisa bonita. O centro de Jerusalém fica cheio de prédios enormes. E de repente ele olha no meio e tem o quê? Um barracão. Ele falou, não, isso não está combinando com a cidade. E o povo valoriza esse lugar, vamos fazer uma reforma. E aí ele chama de reforma. Olha só, o que ele faz? Imagina que o templo começava aqui e terminava aqui. Herodes amplia o platô, porque é uma montanha, ele amplia o platô, dobra de tamanho, e a reforma dele é uma construção que fica desse jeito aqui. Ele colocou no mesmo nível de todos os demais prédios. E quando Herodes começa a construir o templo, ele tem uma ala dos judeus, que era uma polícia particular dele, chamada de herodianos, que dizia para ele tudo o que estava acontecendo e fiscalizava se as coisas que ele decretava aconteciam ou não. E esses herodianos, eles definiram um estatuto desse templo novo. Diz, olha, vai ter culto, vocês podem fazer do jeito de vocês, mas a gente não quer gente mal apresentada no prédio. Quem for tem que ir bem vestido, entendeu? Não pode ter doentes, cegos, mancos, ressecados, aleijados. Esses não podem entrar no templo. E alguém perguntava, mas se Deus quiser curar, Deus vai lá fora e cura. Aqui dentro, doente não entra. Então todo doente, ele chegava até a porta do templo, mas da porta para dentro ele não podia entrar, porque os herodianos não permitiam. É tanto que lá no livro de Atos, no capítulo 3, de 1 a 2, está escrito assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente aonde? Na porta do templo. Por que não colocava o homem doente do lado de dentro? Porque ele não podia entrar. Então o limite dele era a porta. E todos os dias os amigos desse homem paralítico o levavam e colocavam à porta do templo. Você sabe, Herodes era adepto, era simpático ao judaísmo. Então, a Bíblia diz que os doentes lá não entravam, e os herodianos definiram essa lei. Lá em Atos 3, de 3 a 8, diz assim: vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, imploravam que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Agora veja o verso 7. E imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. E o que ele fez? O que ele fez? Entrou no templo. Ele entrou com eles no templo saltando e louvando ao Senhor. Por quê? Irmãos, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma pessoa que fica internada no hospital 1 mês. Aí chega um dia o médico diz: olha, você está de alta, você pode sair. Qual o primeiro lugar que ele vai? Para a casa dele. Ele quer ir para a casa dele. Ele quer ver a família. Ele quer voltar para o seu habitat natural. Mas a Bíblia diz que o homem foi curado, ele não voltou para casa. Ele entrou no templo, sabe por quê? Muitas vezes colocado ali na porta, eu imagino que aquele homem sonhava dizendo: vai chegar um dia, se eu pudesse entrar no templo, se eu pudesse participar dessa reunião, se eu pudesse louvar a Deus lá dentro. Mas ele não podia. Então na hora que ele é curado, a Bíblia diz de um salto, ele entra no templo dançando e louvando ao Senhor, que era o sonho de todo mundo. Então, só nessa condição ele entrou. Agora, as sinagogas também tinham estatuto? Tinha. Quando o templo começou, lá do meio da construção em diante, as sinagogas já existiam. E vocês sabem quem inventou essa questão de sinagoga? Quem inventou foi Esdras. Esdras, quando estava no cativeiro babilônico, ele
era amigo, vamos dizer assim, pai espiritual de Artaxerxes, né? De Artaxerxes, que era, nesse momento, Artaxerxes II, era rei da Babilônia. Porque ele era meio gentil, meio judeu. Ele era neto da rainha Esté, com aquele relacionamento com Assuero. Então ele era simpático ao judaísmo. E um dia, Esdras estava triste, muito triste. E o rei perguntou para ele: por que você está triste? Ele disse: eu queria ter um lugar para reunir com o povo, estudar a palavra. Ele falou: o que você precisa? Eu preciso construir um lugar de reunião. Construir uma sinagoga, lugar de reunião. E o rei falou: vai e constrói. Então eles construíram a primeira sinagoga na Babilônia. Quando termina o cativeiro, agora presta bem atenção. Se você não entender isso, você não vai entender mais nada da mensagem. Terminou o cativeiro, eles voltam para Israel. Israel, um grupo, vai para o norte, outro vai para o sul, outros vão para Jerusalém, outros vão para o deserto da Judéia, cada um para um lugar. E onde eles chegam, eles constroem uma sinagoga. De maneira que sinagogas são várias, templos só um. E onde Jesus fora criado, em Nazaré, também tinha uma sinagoga. Hoje tem sinagoga aqui em Atlanta, tem em Miami, tem no Rio de Janeiro, tem em São Paulo, qualquer lugar tem sinagoga. Mas templo, você sabe, igual aquele, não existe. Então, quando saiu o estatuto do templo, eles foram perguntar para os herodianos: tá bom, vai ter regra para o templo, e para a sinagoga? Como é que vai funcionar a sinagoga? Essa questão dos doentes, ele falou: olha, a questão dos doentes pode entrar no templo, pode entrar na sinagoga, no templo não, mas na sinagoga sim. Mas só pode entrar no máximo 7 por sábado, só 7. E qual é a ordem? A ordem de chegada? Não. O príncipe da sinagoga, aquele que tinha a chave que abria, quando chegava, as pessoas estavam ali, tinha vários enfermos, ele apontava assim: você entra, você não. Como um consulado, não dava explicação. Você vai e você não. Você está aprovado, você está negado. Entendeu? Por quê? Eu não quero. Não gostei de você. Não tem explicação. Então o príncipe da sinagoga dizia: ó, você entra, você. Chegou às 7, os 7 entravam. E os demais vão embora, volta outro dia, tenta a sorte. Entendeu? Você sabe o que eu estou falando, né? Tenta a sorte. Então veja só, a Bíblia diz que Jesus não entrou no templo. O texto que eu li diz que Jesus entrou aonde, gente? Na sinagoga. Por isso que quando Jesus cura o homem, a Bíblia diz que eles saem, os fariseus saem e vão fazer queixa para quem? Para os herodianos, dizendo assim: Jesus bagunçou tudo. Ei, entrou um homem na sinagoga, é sábado, ei, o camarada ficou de pé, olha, está uma confusão lá. Ele está quebrando a lei, ele está quebrando os princípios, entende? E esse homem entra, ele é colocado lá, como eu te falei, como isca. E a palavra de Deus diz que Jesus então entrou direto no meio da sinagoga e foi direto a Atebá. Ele entra assim, né? Atebá é o púlpito, ele entra e vai direto para o púlpito. O que os fariseus pensam? Puxa, Jesus não viu o homem, Jesus não mordeu a isca. Só que a gente sabe que Jesus vê tudo, Jesus vê todas as coisas. Às vezes você vem numa reunião como essa e fala assim: não vou sentar na frente não, vou ficar aqui num cantinho para que ninguém me veja. Jesus já te viu desde quando você saiu de casa. Os olhos dele estavam postos sobre você. E aí Jesus chega lá na frente. E o que ele vai fazer agora? Os herodianos disseram o seguinte: olha, se for doente e entrar na sinagoga, quando ele entrar, presta atenção, ele vai ficar no canto esquerdo, sentado no chão. Durante a reunião não pode se levantar. Se levantar, está pedindo para sair, alguém pega pelo braço, leva para fora e nunca mais ele entra naquela sinagoga de volta. Então aquele homem tinha uma mão mirrada. Onde eles colocaram ele? Logo na entrada, onde Jesus ia passar. No lugar esquerdo, no canto e no chão. E aquele homem estava ali. Jesus entrou, foi direto para o púlpito.
E aí Jesus vai direcionar uma palavra para aquele homem. E a palavra que Jesus vai direcionar para aquele homem é a mesma palavra que eu quero direcionar para a sua vida nessa manhã, para ativar o seu coração, para que o seu coração possa arder outra vez, queimar novamente de paixão pelo Senhor, pela sua obra e pelo seu reino, amém? Então a primeira coisa, a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e disse assim: ponha-se de pé. Quando todos estavam pensando que Jesus não tinha visto o homem, Jesus diz: ponha-te de pé. E esse episódio é relatado pelos 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Lucas tem uma visão mais clínica, mais minuciosa, e ele diz que Jesus falou para aquele homem: ei, levanta-te. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, levanta-te, põe-te em pé. Irmãos, quando ele diz põe-te em pé, isso aqui é muito sério. O que está acontecendo aqui é algo grave, vocês não têm noção. Todo mundo que frequentava a sinagoga sabia: não pode levantar. Ei, você já está bom demais, você já foi muito longe, você já entrou, fica quietinho, não levanta. Mas a Bíblia diz, onde é que o homem estava sentado? Diga assim: no canto e no chão. Precisa você estudar teologia, fazer seminário, ser membro da Academia Brasileira Teológica de Letras, para você saber que canto é lugar de desprezo, que canto é lugar de humilhação, que canto é lugar de irrelevância. Pode ser o melhor carro, pode ser uma Ferrari, se ela estragar, você tem que jogar ela no canto, você tem que colocar ela lá à margem, né? Você tem que tirar ela da via, onde todos os carros estão passando. Então, em qualquer lugar do mundo, no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na China, canto é canto. Quem gostaria de ser jogado no canto? Quem gostaria de ter um decreto sobre a sua vida que você não pode sair do chão? Mas aí chega Jesus, cheio de graça, cheio de misericórdia, olha para aquele homem no canto e no chão e diz assim: ei, ponha-te de pé. A Bíblia diz que o homem não contou conversa, diz assim: de um salto, ele pôs-se em pé. Irmãos, Jesus está falando muita coisa aqui sem falar nada. Assim, está todo mundo parado, os olhos fixos em Jesus, todo mundo pensando: o que é isso? Eu vim para a reunião hoje, achei que seria uma reunião normal. Você também achou que seria uma reunião normal? Vou te falar, não é uma reunião normal hoje. Irmão, você acha que o culto vai terminar nessa maresia aqui? Não vai terminar assim não. Não vai terminar assim não. Deus vai incendiar seu coração ainda. Ainda vai vir fogo sobre a sua cabeça. Amém? Você está pronto? Então, Jesus diz: olha, acabou a vida de canto, acabou a vida de chão, eu tenho um chamado para a sua vida, eu vou fazer algo novo na sua vida. Hoje é dia de ativação. Querido, se você quer responder ao Senhor, você tem que sair dessa vida de canto e de chão. Esse é o nível mais baixo, esse é o nível mais humilhante, esse é o nível mais irrelevante, sabe? Porque quando você está no canto, no chão, você não pode se envolver, você não pode servir na sinagoga, você não pode estar no ministério, você não pode ser útil para Deus, os seus dons estão desativados, os seus ministérios não estão funcionando. Canto é lugar de gente paralisada. Canto é lugar de gente inativa, gente que não tem expectativa. E Jesus está dizendo para aquele homem, quando ele diz põe-te em pé, ele está dizendo: eu tenho um chamado para você, eu tenho um propósito para a sua vida, eu tenho algo superior, eu tenho algo mais elevado. O diabo quer ver você prostrado, o diabo quer ver você paralisado, o diabo quer ver você naquela vida provisória. Está sempre para acontecer alguma coisa, mas nunca acontece. Estou sempre em transição, hoje eu estou, hoje eu não estou. Mas ele disse: não, eu vou ativar a sua vida hoje, em nome de Jesus. Quando o Senhor chamou aquele homem, ele estava mudando o estágio da vida dele. Lembra de Ezequiel? Ezequiel estava prostrado, não tinha visão, não tinha revelação. O Senhor falava com ele, todavia ele não conseguia entender. Então Ezequiel capítulo 2 verso 1 diz assim:
esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Ficar em pé fala de quê? Posicionamento. Ativação, querido, é saber que você vai se posicionar pelo Senhor, se posicionar pela palavra, se posicionar pela igreja, se posicionar pela liderança, se posicionar pelo reino. O Senhor quer que você se posicione, que você assuma uma atitude de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vou cumprir o meu chamado, o Senhor me plantou aqui, aqui eu vou florescer, porque está escrito na tua palavra: plantados na casa do Senhor, florescerão como palmeiras. Um homem de Deus, uma mulher de Deus ativado não pode ficar paralisado, não pode ficar no chão. Chega de canto, chega de chão, chega de ficar às margens, chega de ficar tô vendo, chega de ficar pensando: um dia, não, a Bíblia diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há sonhos, não há projetos, não há realizações. E Deus trouxe você aqui hoje para dizer para você: está na hora de você responder, está na hora de você se posicionar. Eu vou começar a partir desse momento algo novo na sua vida. E qual que é a palavra de Deus para você? Levanta-te, põe-te em pé. Alguém me ouve? Levanta-te, põe-te em pé. É isso que ele está falando para você: levanta-te, põe-te em pé. Porque levantar significa que você já ouviu a voz dele, e que você está entendendo: chegou o tempo, não dá mais para adiar. Você não tem que andar pelos cantos, você não tem que andar rastejando. Deus te chama dizendo: você vai se posicionar hoje. A Bíblia diz: de um salto ele se levantou e ele se colocou de pé. Aleluia. Mas isso não foi tudo. A Bíblia diz que o Senhor liberou uma segunda palavra para esse homem. Ele disse para ele: coloca aí, filhão, vem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio. Vem para o meio, porque a mesma palavra que ele falou para aquele homem, ele está falando para você. Vem para o meio. Vem para o meio. Olha, irmãos, a Bíblia diz que o rapaz deu um pique, ele saiu correndo, Jesus já estava no meio. A sinagoga, ela era assim, sentava a gente igual aqui, de um lado, de outro, os doentes lá atrás, o púlpito no meio, aqui tinha mais algumas pessoas, e Jesus chama aquele homem: vem para o meio, não fica longe. O que ele está dizendo? Não fica distante, envolva-se. Para o meio da onde, pastor? Vem para o meio da comunhão. Sabe uma coisa que eu gostei demais aqui, pastor? Tudo de vocês tem comida. Tudo de vocês tem comida. Você chega, a paz do Senhor é com comida. É café, é pão de queijo, né? Veio o evento aqui, comida. Olha, depois que eu cheguei aqui em Atlanta, encontrei com o pastor Napoleão, eu já engordei uns 2,5 kg. E a saudação dele já é com chocolate, já é com café, já é... Você quer comer alguma coisa? Eu falei: gente, que coisa maravilhosa. E o que ele está dizendo para você: vem para o meio da comunhão, vem para o meio dos irmãos. Qual é o chamado? Vem para o meio do discipulado, vem para o meio da célula, vem para o meio da obra, sabe? Não fique fora. Você já gastou muito tempo no canto e no chão, você já rodou muito, você sabe do que eu estou falando, você já andou por muitos lugares. Agora vem para o meio do louvor, vem para o meio da oração, vem para o meio da consagração. Esteja entre aqueles que estão buscando ao Senhor. Jesus está chamando você: vem para perto de mim. Olha, eu quero que você esteja onde eu estou. Pastor, por que eu tenho que vir para o meio? Porque Jesus está sempre no meio. Vamos lá, passa para mim aqui o slide. 3 cruzes. Onde Jesus estava? Na cruz do meio. A Bíblia diz que João teve uma visão do trono de Deus lá em Apocalipse. E ele diz: eu vi o Filho do Homem no meio. Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde está o Filho? No meio. E a palavra de Deus diz assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aonde? No meio deles.
no meio deles. Irmão, até em supermercado, se chegar 2, 3 crentes, começa uma célula ali, em pé. Eles começam a conversar, dá glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, lembra de uma canção. Se chegar mais um, vira culto. Se forem 5, conferência já. Isso é tão grave, isso é tão importante, tão forte. Gente, olha só, crente não pode andar sozinho. Você sabe qual foi um dos piores erros de Nabucodonosor? Ele fez uma estátua dele de ouro e assinou um decreto que todo mundo tinha que ajoelhar e se prostrar diante da estátua e adorar. E tinha 3 jovens judeus que disseram: nós não vamos fazer isso. Ele falou: pois eu vou tocar a trombeta, e quando tocar a trombeta, vocês vão ajoelhar e vocês vão adorar a estátua. Eles disseram: nós não vamos fazer isso de jeito nenhum. Ele falou: mas a penalidade é a fornalha. Aí tocaram, e eles ficaram lá de pé. O rei ficou tão bravo que a Bíblia diz que ele aqueceu a fornalha, sabe quantas vezes? 7 vezes mais. Estava tão quente que os soldados que iam jogar as pessoas, eles morriam só com o calor. E eles pegaram, olha o erro que ele cometeu, my brother. Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos tinham? 3. E jogaram lá dentro. Mas de repente ele falou: ué, não eram 3 que eu joguei, mas eu estou vendo 4. Porque a Bíblia diz: onde estiverem 3, eu irei. O 4º era o homem. E ele diz: a sua aparência é resplandecente, é como o filho dos deuses. E Jesus foi para o meio, de forma que a Bíblia diz que nem os seus cabelos chamuscaram. Aleluia, glória a Deus. Não bota crente junto não, que irmão, sozinho o diabo te vence rápido. Mas se tiver com mais 2, 3, ele não vai te derrotar. Então sabe onde é o seu lugar? No meio dos salvos, no meio dos que amam a Deus. Onde é o seu lugar? No meio da congregação, no meio dos que buscam ao Senhor, no meio dos que oram, no meio daqueles que estão servindo ao Senhor. Por isso vem para o meio. Ele está dizendo: ei homem, você não vai ficar mais aí, você já ficou de pé, agora vem para o meio. Mas aí não para por aí. Detalhe, Jesus o púlpito tinha 3 degraus, pastor, ficava na parte mais alta da sinagoga. E Jesus chamou aquele homem e disse: você vai ficar aqui do meu lado. Porque eles estão querendo te pegar, mas do meu lado ninguém te pega. Quem olhar para mim vai ver você, quem olhar para você vai ver a mim. Eu estou aqui por você, e é isso que o Senhor quer fazer com você. Tirar do canto, levantar do chão, colocar você no lugar mais elevado, te dar uma vida superior, um propósito, irmãos, um propósito. Ontem eu fui muito tocado vendo lá a história do Martin Luther King no centro histórico. E ele disse assim, tem várias frases dele lá. E ele disse assim: até onde a minha memória pode alcançar, todos os domingos eu estava no culto da igreja. Na escola dominical eu aprendi a me relacionar com as pessoas. Todos os seus predicados de liderança ele aprendeu no meio da congregação. Tem uma frase dele que ele diz assim: o seu propósito tem que ser maior que a sua vida. Jesus olha para aquele homem e diz: te tirei do chão, te tirei do canto. Agora, querido, te chamei para o meio, agora eu vou fazer você subir. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus um tempo de crescimento na sua vida. O Senhor vai te elevar, meu irmão, a um novo patamar. O Senhor vai te colocar em novas posições. Ei, esqueça tudo que você viveu até aqui. Deus tem algo novo para a sua vida, aleluia. Isso fala de crescimento, fala de subir, fala de lugares avançados. Está na hora das pessoas olharem para você e verem você ao lado do Senhor e dizerem: realmente você é um homem de Deus, realmente você é uma mulher de Deus. Queridos, olha a reviravolta que está acontecendo na vida desse homem. Ele sai do lugar mais baixo da sinagoga e agora ele está no lugar mais alto, ao lado do Senhor Jesus, aleluia. Essa é a nossa ambição, meus irmãos, é estar ao lado do Senhor Jesus, aleluia. Entenda isso espiritualmente. Deus quer mudar você de patamar. Chegou a hora de você assumir o seu chamado. Irmãos, é uma bênção
Quando você muda de país, começa um ciclo novo na sua vida, descobre novos horizontes, vive uma nova história. Mas sabe, há muitas pessoas que eram ativas. Como dizem os nossos irmãos pentecostais, era gente de altar. Pregava, ministrava, tocava, cantava. E muitos no processo se perdem. Aquele dom adormece. Entende? Ele era o primeiro a chegar, ele era o último a sair. Aí ele diz assim, não, agora eu vou procurar uma igreja, vou congregar. Aí nem se identifica. Tem gente que toca, nem fala que toca. Tem gente que canta, nem fala que canta. Tem gente que prega, nem fala que prega. Tem até pastores que nem se identificam com pastor. Não, estou falando, estou aqui, estou trabalhando. Não deixe, cheguei aqui para a cidade. Aí ele não fala. Desativou, adormeceu o dom, apagou o ministério. E hoje Deus vai chacoalhar você, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está pronto? Are you ready? Estás listo? Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz, põe-te em pé, vem para o meio. E ele dá uma última palavra para esse irmão, que é a palavra que eu quero dar para você. Ele diz, estende a mão. Estende a mão. Olha todo mundo para mim. O homem está ali do lado de Jesus. Lá embaixo, lá atrás estão os fariseus revoltados. Os religiosos estão quicando, falando, que é isso? Bagunçaram o culto. Está todo mundo levantando, esticando o pescoço. O que está acontecendo? Era para começar o culto na hora, terminar na hora. O que houve hoje? Que bagunça é essa? O homem levantou, correu, foi na frente. Não é rabino, está lá no púlpito ao lado de Jesus. Mas eles falaram o quê? Ele vai descer. E quando ele descer, a gente pega ele e joga para fora. Nunca mais ele entra nessa sinagoga. Quem ele está pensando que é? Não, vamos deixar fazer bagunça não. Aí a Bíblia diz que Jesus, condoído de amor, oh meu Deus, cheio de terra misericórdia, vendo a dureza do coração daqueles homens, olha para aquele homem da mão mirrada e diz para ele assim, olhem todos para mim. Ele diz, estende a mão. A mão dele está assim. Estende a mão. Que Senhor? Estende a mão. Estende a mão. Estende a mão. Estende a mão. E os caras estão lá atrás e a Bíblia diz, e a mão foi completamente restituída. Aleluia, glória a Deus. A mão foi restituída. Você sabe o que é restituição, irmão? O que é restituição? É algo que você perdeu. Aquele homem não nasceu com a mão mirrada. Um acidente de trabalho, alguma coisa. A mão dele era normal, aí ó, mirrou. A Bíblia diz, a mão foi restituída. Sabe o que Deus vai fazer hoje? Restituir, irmão. Ei, você sabe o que eu estou falando. Você vai ser mais usado do que você já foi lá no Brasil. Aleluia. Hoje o Senhor quer restituir ministérios. Hoje o Senhor quer ativar dons no seu espírito. O Senhor não quer você com a mão mirrada. O Senhor não quer ver você paralisado. A mão daquele homem não era assim. Olha, irmãos, em algum momento tudo que você não usa atrofia. Sabia disso? Se a sua mão ficar engessada há muito tempo, ela perde músculo, ela perde força. E quando você quiser usá-la novamente, você tem que fazer fisioterapia, levantar peso aos poucos, entende? Para ir fortalecendo. Mas a Bíblia diz que o que Jesus fez foi imediato. Por que tem gente com a vida paralisada, atrofiada? Que simplesmente parou de usar. Deus te deu um dom, Deus te deu um chamado, Deus te deu um ministério. Olha, eu encontro gente aí que tem a Bíblia na cabeça assim. Não, fui criado na igreja, eu ia sempre aos cultos, mas está paralisado. Ei, eu declaro em nome de Jesus, não vai ter ninguém mais paralisado aqui. Não vai ter ninguém mais atrofiado, sabe? É possível que tem gente aqui que precisa ser restituído do chamado, do ministério. E você vai ser uma bênção, irmão. Você vai ser usado novamente como nunca antes na sua vida. Sabe por quê? O que significa estender a mão? Estender a mão tem vários significados. Um deles fala de dependência. Sabe, até uma criança, se ela não falar nada e ela estender a mão, o pai já vem e levanta, a mãe já vem e pega, porque sabe que ele está pedindo colo.
Se você estender suas mãos hoje, disser: Senhor, eu não dou conta, eu já tentei, eu não estou conseguindo acertar, me socorre, eu preciso de Ti. Sabe o que Ele vai fazer? Vai pegar você, vai colocar nos ombros e vai te levar de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Levantar as mãos é dizer: Senhor, eu dependo de Ti. Erga as suas mãos e diga isso: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, eu preciso de Ti. Levantar as mãos também se fala de disposição. Quando o pastor fala: olha, vamos ter uma atividade, quem pode ajudar? Eu, pastor, eu posso. Você levanta a mão. Quando você levanta a mão, você está dizendo: Senhor, conta comigo. O Senhor pode contar com você? Erga a sua mão e diga: Senhor, conta comigo. Senhor, conta comigo, usa a minha vida. Irmãos, nós temos muito a conquistar. Abra a sua casa, use o seu carro, dê o seu tempo. Ah, pastor, mas eu agora nessa vida que eu tô trabalhando muito, eu até gostaria. Não. Eu sou supervisor na Argentina, e lá na Argentina tem um ditado que diz assim: se hubiera querido, hubiera hecho. Se você quisesse fazer, você faria. Ah, é porque eu trabalho muito. Querido, deixa eu falar algo para você. Você não precisa trabalhar todos os seus dias. O pastor falou que toda semana você dá a sua vida. Você pode separar um dia sim. Você pode separar horas sim. Você sabe, antes de vir para o Brasil, pastor, eu estava lendo a história dessa franquia Chick-fil-A. E eles estavam dizendo que hoje já é a segunda que mais cresce nos Estados Unidos, está se expandindo para outros países. Tinha um camarada que abriu, um homem batista, cristão, que foi criado, separando o dia da adoração. Ele disse: eu vou abrir a empresa e ela não vai funcionar no domingo, porque domingo eu vou para o culto. E o pessoal falava para ele: você é louco, domingo é o dia de vender mais, você não vai conseguir competir com os seus concorrentes. Eu falo: não apenas eu, os meus funcionários também. E ele começou a contratar cristãos e dizendo para ele: ó, domingo você não vai trabalhar, você vai para a igreja. Sabe o que aconteceu? É o que mais cresce. Faturamento bilionário. Todo mês abre não sei quantas franquias, tantas lojas em diversos lugares. Isso é para mostrar para você o seguinte: que se você honrar a Deus, você não vai perder nada. Se você disser: Senhor, está aqui. Ó, tem uma irmã da nossa igreja que ela tem salão de beleza. E no dia da célula, ela falava para as clientes: ó, só atendo até 4 horas da tarde, porque eu tenho que ir para casa, eu tenho que preparar a célula, é o dia da célula. Não perdeu nenhuma cliente por causa disso. As clientes marcavam um horário que ela podia. Mas às vezes a pessoa diz: não posso, eu tenho cliente. Você sempre vai ter cliente, sempre vai ter demanda, sempre vai ter alguém. Mas você não precisa sacrificar o seu chamado e o seu ministério para trabalhar. Você pode santificar ao Senhor e o Senhor vai te honrar. E Ele vai trazer os melhores clientes, fazer as melhores conexões e prosperar você como você nunca imaginou. Não troque o Senhor por nada. A Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você crê isso? Amém? Terceiro, levantar a mão fala de rendição. Aleluia, rendição. Imagina aqui quando a polícia ela está perseguindo um bandido, correndo, o bandido está lá na frente, de repente ele fica encurralado e ele sabe que ele não pode mais fugir. O que ele faz? O que ele faz? Faça aí. Levanta as mãos. Quando ele levanta as mãos, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o quê? Eu me rendo. Ei, eu me rendo. Queridos, tem muita gente vivendo uma vida bandida, cristã, foragido da presença do Senhor, fugitivo, tentando se esconder. Mas hoje o Senhor trouxe você aqui para encurralar você. É você e Ele, e é a sua chance de dizer: Senhor, eu não vou fugir mais. Eu não vou fugir mais, eu me rendo a Ti. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui para nos ajudar. Eu me rendo a Ti, eu ergo as minhas mãos dizendo: eu não vou mais fugir. Ei, tá bom já? Você já correu muito, você já andou de um lado para outro. Minha avó falava assim: pedra que muito rola,
não cria limo. Para. Vamos servir ao Senhor. Vamos cumprir o propósito do Senhor. Vamos fazer o chamado do Senhor. Sabe, querido, é você que hoje entrou aqui nessa manhã e disse: pastor, eu era aquele homem no canto da sinagoga. Eu era aquele homem lá às margens. Estava no canto, no chão. E hoje eu vejo o Senhor me chamou. O Senhor me disse: ei, ponte em pé. Você se colocou de pé. Vem para o meio. Olha que bom, você veio para o meio. Ele diz: erga as mãos. Levanta as mãos. E quando aquele homem levantou as mãos, a Bíblia diz: tudo lhe foi restituído. Não só a mão, a vida dele foi restituída. Erga as mãos para os céus nessa hora. Esse é um momento de restituição. Esse é o momento do Espírito Santo ministrar o seu coração. Esse é o momento do Senhor falar a sua vida. Esse é o momento do Senhor derramar sobre você uma ativação do Espírito. Meu irmão, minha irmã, você não sai desse lugar da maneira que você entrou. Você não vai mais viver foragido do seu chamado, distante do seu ministério, daquilo que Deus plantou no seu coração. Eu declaro: vai florescer, vai florescer, vai florescer na sua vida. E agora, enquanto você ora, abra sua boca, comece a orar. Ou enquanto você ora, o Espírito Santo vai ativar no teu espírito, tudo aquilo que está adormecido, tudo aquilo que está, paralisado. O Senhor vai ativar dons e ministérios no seu espírito nessa hora. Em nome do Senhor Jesus. E um novo tempo irá se descortinar diante de você. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Vamos cantar. Eis-me aqui, rendido estou. Diga isso. Eu sou teu e tu és meu. Sim, Senhor, declare. Eis-me aqui, rendido estou. Você vai fazer agora? Reúna com os irmãos da sua célula ou do seu discipulado. Reúna agora, procura eles, diz: irmão, vem para o meio. Faz um círculo com eles agora. Encontre os outros que fazem parte da mesma célula que você. Ou se você não tem uma célula, procure um grupo para que ninguém fique só. Faça um círculo nessa hora. Amém? Chama quem está distante e diz: ei, vem para o meio, aqui é o seu lugar. Vem para o meio da comunhão, vem para o meio da célula, vem para o meio da reunião. Oh, aleluia. Deixa o Senhor ativar o teu espírito. Deixa o Senhor falar ao teu coração. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor.
Sim, Senhor. Comece a orar agora. Comece a orar. Diga: Senhor, acende o fogo, acende o fogo, acende o fogo, Senhor. Acende o fogo. Ó Deus, ativa novamente dons e ministérios. A palavra de Deus diz: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ore, 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 ore. Comece a orar nessa manhã. Oh, xaralabacaxeri anda labacaxaralabababá. Chorra labacaxeri anda labacaxeri. Oh, aleluia, aleluia. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Sim, sim, Senhor, sim, Senhor.